Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia na etapa 7. Sou professora Luma e hoje estou mais uma vez com vocês para ministrar a nossa aula. Então, vocês já sabem, a nossa aula é dia de quarta-feira. Durante as nossas videoaulas, sempre indico para vocês ter caderno, caneta, lápis, para que você possa fazer as anotações devidas, né? Muito importante nesse momento, como eu sempre falo também, pessoal, esteja em um local adequado neste momento para que você possa acompanhar a nossa aula. Se desligue das redes sociais, porque se você não fizer, infelizmente, você não vai conseguir absorver aquilo que a gente tem para passar para você durante a videoaula, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês façam também neste momento. Vocês estão vendo essa telazinha agora da videoaula, certo? O que vocês devem estar fazendo para que você possa melhor visualizar a tela? Tá vendo esse quadradozinho aqui, ó, em que eu estou colocando de amarelo, você vai clicar em cima dele para que a sua tela possa se expandir, dominar toda a tela e você possa ter uma melhor visualização da nossa aula. Lembrando que na nossa última aula, na nossa última interação, vocês fizeram a atividade avaliativa do mês, né? O que a gente vai fazer na aula de hoje? A devolutiva dessa atividade para você saber onde que você errou. E também entraremos no conteúdo sobre cultura e ideologia que fazem parte do estudo da sociologia. Então vamos lá, pessoal. Na primeira questão, eu trouxe para vocês esse enunciado que dizia assim: quando olhamos para a sociedade, fazemos determinados questionamentos, encontramos respostas que revelam aspectos que a princípio não eram evidentes. A partir da segunda metade do século XX, a sociologia ganhou um novo impulso, passando a estudar e explicar os problemas com os quais até então não havia se defrontado. São problemas estudados pela sociologia, exceto. Olha aqui o exceto, pessoal. Quer dizer o quê? Que não é estudado pela sociologia. Todas as outras alternativas são, mas uma delas não é. Então, pessoal, vocês já estão cansos de saber que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Vocês já sabem também que ela vai estudar os problemas de desigualdade, capitalismo, democracia. Então, numa questão dessa, você vai pensar, a sociologia ela estuda a exclusão social? Sim. A gente já falou diversas vezes, questão da desigualdade, porque que existem pessoas ricas e pessoas pobres. A sociologia ela estuda a cidadania? Estuda também. Como que as pessoas exercem seus direitos e deveres? De onde que vem? A sociologia estuda a violência urbana? Também estuda. Por quê? Porque isso envolve relações entre pessoas, envolve políticas públicas. A sociologia estuda o racismo, ela estuda também, inclusive é um movimento, questão de preconceito, isso também é um problema social. Mas a sociologia ela não estuda a questão da existência humana, questionar por que a gente vive, por que Deus criou o mundo, porque existe a teoria científica de criação. Isso é mais papel lá da filosofia, da biologia e de outras áreas do conhecimento. Então, pessoal, uma questão dessa você teria que acertar. A questão 2, ela me traz o conceito de sociologia, que vocês já sabem, ela me traz outras ciências que estudam também a sociedade, a economia, a ciência política, a antropologia, a psicologia, e lá no final ela diz, são exemplos de cientistas que desenvolveram teorias sociais, exceto, olha a palavra exceto aqui mais uma vez, quer dizer que uma alternativa está errada, ela não é um cientista que desenvolveu teoria social. A gente estudou muito durante 2020, lá na etapa 6 ainda, que Augusto Conte é um teórico da sociologia, inclusive ele é um dos primeiros a criar as teorias sociais. O Émile Durkheim a gente estudou, o Karl Marx, principalmente a gente sabe que ele trata do capitalismo. A gente estudou o Max Weber. Pessoal, aqui faltou a letra E na hora que eu fui copiar a questão aqui. Mas a alternativa, seria, a incorreta seria a letra E, que é Machado de Assis. A gente não falou de Machado de Assis. Machado de Assis é um cara lá da língua portuguesa, né? Um escritor que faz parte da literatura. Então, a alternativa que a gente ia marcar é a letra E. A terceira questão, no caso a penúltima, né?
ela vai me trazer aqui a biografia de um desses teóricos, né, dizendo que ele é o pai da sociologia, que ele desenvolveu o objeto de estudo, falou sobre os fatos sociais. Eu falei também muito isso durante, ela também foi uma questão cobrada lá na avaliação que vocês fizeram agora no mês de abril. Quando eu falo dessas características, eu estou falando de Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é considerado um dos primeiros teóricos, ele desenvolveu o objeto de estudo, falou sobre os fatos sociais, que são maneiras coletivas de agir, de pensar, sentir e agir em sociedade. Então, a alternativa correta era a letra B. A última questão, eu também falei de Émile Durkheim. Mais uma vez, eu falei sobre ele. Falei que ele tinha um objeto de estudo com foco na investigação dos fatos sociais. Ele definiu a sua teoria baseada nesses fatos sociais. E eu perguntei lá no finalzinho, mas o que é esses fatos sociais? São explicações teológicas para explicar os acontecimentos? Não, pessoal. Explicações teológicas são explicações religiosas, porque a gente está falando de ciência. Émile Durkheim não tratou disso. É o conhecimento cotidiano? Não, o conhecimento cotidiano não é conhecimento científico, existe tudo isso na filosofia também. São maneiras de agir, pensar e sentir de forma individual. Não, a gente aprendeu que fatos sociais são maneiras coletivas, ou seja, de mais de uma pessoa no ambiente de agir, pensar e sentir. Então, tínhamos como resposta correta a letra A. Tá bom, gente? Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de hoje, a gente traz aqui mais um conteúdo estudado pela sociologia. Por que que a sociologia vai estudar a cultura? Quando eu falo em cultura, eu falo de tudo aquilo que é criado pelo ser humano. O ser humano, ele cria ideias, ele cria costumes, ele cria leis, crenças, conhecimento, a partir do convívio social. E a gente sabe que lá onde existe relações entre pessoas, a sociologia está lá para estudar. Então, a cultura é mais um tema estudado pela sociologia. Certo, pessoal? Então, seja em uma sociedade simples ou complexa, né, pessoas pobres ou ricas, todo mundo possui sua forma de ser, a sua própria cultura, que herda dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós. Então, pessoal, o que é belo em uma sociedade poderá ser feio em outra, dentro de um contexto cultural. Então, lembre-se, o que é cultura é aquilo que resulta da criação humana, tá bom, pessoal? E outra coisa estudada pela sociologia é um termo chamado de ideologia. Mas o que seria a ideologia, pessoal? A ideologia, ela tem muito a ver com os nossos princípios e ideias que orientam a nossa vida em sociedade. E onde é que a gente aprende isso? Lá na nossa cultura, no nosso meio familiar. Só que com a evolução do mundo, né, com o nosso convívio, no acesso à internet, no trabalho, nos estudos, a gente é muito influenciado por aquilo que as pessoas falam. Não tem quando a gente vê uma pessoa falando na televisão e a gente tem convicção que aquilo é verdade, a pessoa está falando, a gente acredita, ela é um deus, ela não está mentindo, tudo. Então, isso é ideologia. A gente ter essa crença de que algo é verdadeiro, que não pode ser questionado. E de onde que vem essas coisas? Da nossa família, da nossa escola, da nossa religião. Porque a gente tem os nossos valores, mas a gente vai absorvendo outros valores em sociedade e está nesses meios onde a gente vive. Então, quando se fala em ideologia para a sociologia, é uma série de princípios e ideias que orientam o nosso comportamento no nosso dia a dia. Por exemplo, vestir uma roupa que está na moda, a gente foi influenciado pelo quê? Pela mídia que passou na televisão, por uma outra pessoa que usou. Então, a ideologia é algo que às vezes a gente nem percebe. Questão da política também, de votar em candidato, porque o outro vota, então, ou porque você acredita no que ele está falando. Então, tudo isso faz parte da ideologia. E onde que a cultura e a ideologia têm relação, pessoal? Vivemos num mundo de comunicação, vocês sabem.
Vocês estão me vendo pela tela do computador, estou me comunicando com vocês de forma remota, de forma online. Então, estamos vendo na televisão, na internet, em contato com outras pessoas, em sites, ouvimos no rádio. Então, estamos mergulhados na cultura e na ideologia. Olha aqui o que a Mafalda diz aqui. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensavam que nós somos? Ela está vendo isso na televisão. Aí ela diz, e o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, pessoal, veja que a Mafalda aqui ela está fazendo uma crítica do quanto que a gente é influenciado pela televisão, pelos meios de comunicação. Lá o meio de comunicação diz, compre isso, e a gente vai lá e compra, é influenciado. Tudo isso é cultura, tudo isso é ideologia, tá bom, pessoal? Quando se fala em cultura e ideologia também, esse estudioso aqui, o Antônio Gramsci, ele desenvolveu um conceito chamado de hegemonia, né? E o que é a hegemonia? É quando uma classe dominante consegue fazer seu projeto ser aceito pelos dominados. Ou seja, quando uma classe, né, ela diz uma coisa e existe ali os seus adeptos, pessoas que acreditam naquele pensamento. Então, quando eu falo em hegemonia, eu falo de o dominado aceita o discurso do dominante. Vamos dar o exemplo de política, né? Quantas pessoas não são influenciadas por o que o político fala, por uma pessoa que é celebridade, ou pelo humorista das redes sociais? Então, pessoal, olha aqui o que o homem está dizendo. Tento controlar nosso WhatsApp, a nossa mente, a nossa Netflix, a internet, e infelizmente estão conseguindo. Veja que a gente está controlado por todos esses meios de comunicação. Querendo ou não, a gente é influenciado, a gente consegue, no nosso dia a dia, ser influenciado por tudo isso que está lá no WhatsApp, o que as pessoas estão postando, a gente está sempre compartilhando, está sempre falando. Então, pessoal, quando se fala em hegemonia, as pessoas aceitam o discurso do dominante, né? Olha aqui uns exemplos: explorado do lado do explorador, negro escravocrata, judeu nazista, mulher machista, estudante contra a escola. É que é uma questão de um discurso. Quem já se viu um estudante contra a escola, pessoal? Então, ele está sendo dominado por um discurso de que possa ter alguém que acha que a escola não é importante, o pobre que idolatra o rico, o trabalhador que defende o patrão. Então, se a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, que nos faz refletir sobre aquilo que está em sociedade, que é aquilo que a gente não pode achar que está totalmente certo, então ela vai estudar essa questão do quanto que a cultura, o modo como as pessoas vivem, o quanto que a ideologia, as coisas do mundo influenciam o modo de pensar das pessoas, enquanto que a hegemonia, ou seja, o discurso de pessoas, o discurso de produtos influenciam a vida em sociedade. Então, pessoal, tudo isso que a gente está falando resulta em desigualdades sociais, em pessoas que compartilham fake news, né, notícias falsas. Por quê? Porque ela não para pensar se aquilo é verdade. Então, tudo isso são objetos de estudo, são coisas estudadas pela sociologia. Por isso, pessoal, que cabe aqui o conceito de natureza. Enquanto que a natureza é regida pelas leis da casualidade, né, na natureza as coisas acontecem por acaso, por necessidade, a cultura não. Na cultura a gente tem o quê? Tem a liberdade, tem a autonomia, tem a escolha. A gente pode escolher por onde ir, por que caminhos ir. Então, a natureza é sempre uma, mas a cultura não. A cultura ela é múltipla. Veja que a gente muda o nosso pensamento ao longo da história, muda o nosso modo de vestir, o nosso modo de pensar, nas ideias. Então, pessoal, tudo isso que a gente vive no nosso meio resulta em coisas que podem ser estudadas pela sociologia e que ela vai explicar o porquê em sociedade de tantas coisas acontecerem. Então, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, lembrando os nossos conteúdos estudados, o que é cultura e o que é ideologia. Vocês podem estar, vou até voltar aqui para vocês, gente, olha.
Printem essa tela aqui, ou pause ela e copie essa informação no seu caderno. Coloque aí aula de sociologia, a data de hoje e coloque o que é cultura. Pause ou print para você copiar. Mesma coisa, o que é ideologia? Pause ou print a tela para que você possa copiar. Para finalizar, registre a sua frequência, vai aparecer essa telazinha para vocês aí no Mob Família. Vocês respondem esse questionáriozinho, essas 3 perguntas, e no final você vai enviar para que eu possa validar a sua frequência e participação na aula de hoje, tá bom, pessoal? Até mais!